Fala pessoal, tudo bem? De novo aqui no canal. Hoje nós vamos ver uma partida famosa do Alekhine contra o Yates a respeito do que você não deve fazer na sua estrutura de peões. Isso acontece muito com jogadores agressivos que por vezes tentam atacar de maneira impulsiva e mexe na sua estrutura de peões e depois não consegue resolver o problema que fica nessa estrutura, que passa a ser irreversível, já que os peões não podem voltar, né, pessoal? Isso acontece muito com desde principiantes, jogadores já iniciados, que acabam estragando a sua posição, deixando um monte de buraco quando você avança de forma indevida os peões na partida, tá? Vamos ver essa importante partida conhecida no xadrez, na história do xadrez, depois da vinheta. Muito bem, então aqui está a partida do Alekhine contra o Yates. Yates que já teve vitória em cima do Alekhine, mas essa partida ele não jogou bem, e vocês vão ver aqui o porquê. O Alekhine, nessa época, 22, já estava começando a sua ida, né, a um desenvolvimento forte, pensando já em lutar contra o Capablanca pelo título mundial. Aliás, ele fala sobre isso com o Romanovski, né, no torneio lá atrás, ainda em São Sebastião, São Petersburgo, aliás, onde ele comenta com o Romanovski que ele tinha que estudar muito para ganhar do Capablanca pelo título mundial, quando o Lasker ainda era o campeão mundial. Olha só a visão do Alekhine. É um grande jogador, um dos maiores jogadores agressivos da história. A partida foi um peão-dama, cavalo F6, defesa índia, C4, E6, e agora vai virar aqui, depois de D5, uma ortodoxa. Alekhine joga cavalo C3, Yates bispo E7, bispo G5, tudo conhecido, roque, E3, cavalo aqui em D7, e agora jogou torre C1, C6. Bom, no match, inclusive, do próprio Alekhine e Capablanca, para quem gosta de ortodoxa, que foi em 1927, né, em Buenos Aires, eles jogaram 32 ortodoxas das 34 partidas do match, né? Invariavelmente, o Capablanca jogava C6 e o Alekhine gostava mais de jogar A6. E aqui, se você jogar bispo D3, tem a famosa linha de simplificação, né? O Alekhine joga esse. Eu acho que o Rodrigo Desconze uma vez jogou esse aqui comigo em Brasília, num brasileiro, que a ideia é ficar esperando, né? Você tem que perder uns tempos, que aí, se você tomar o peão aqui agora, eu já saio de vez para tomar, né? Então, o mestre internacional Rodrigo Desconze jogou esse aqui. Foi empate essa partida, eu joguei torre 8, né, que foi o lance, inclusive, do Yates. Agora, bispo D3. Tem jogador que joga A3 aqui, fica no aguardo ainda, né? Mas aí o Alekhine achou por bem jogar bispo D3, e aí sim você toma o peão. Quando toma o peão, o bispo toma aqui o peão em C4, e agora essa jogada atribuída ao Capablanca, né? Teoria de simplificação. Simplificar sempre é bom para quem tem pouco espaço, né, pessoal? Como está ameaçando o bispo aqui, você pode tomar. Na partida, o Alekhine jogou cavalo E4. Aliás, ele fez isso várias vezes, 8 vezes, se não me falha a memória, com o Capablanca em uma posição parecida, depois de trocar os bispos. Isso aqui é patente Alekhine, ele adorava passar o cavalo para cá. Seguiu agora F5, atacando o cavalo, e esse já é um momento importante aqui para os internautas. Essa é uma jogada que muita gente faz, pessoal, que tem por intuito atacar o cavalo. Então, é aquela jogada que você avança, ataca o cavalo, e, assim, é uma jogada agressiva. Não, estou ameaçando, deve ser boa, mas, na verdade, esse lance ele é muito ruim de maneira estratégica. Por quê? Porque você está deixando um buraco aqui, colocando mais peões na cor daquele bispo. O Alekhine toma o bispo, porque esse aqui passa a ser o bispo meio que mal, né? Porque está aqui na linha de peões, então você troca. É jogado aqui dama toma, e quando joga a dama toma bispo, o Alekhine volta o cavalo. E se não bastasse esse erro, vem outro agora, pior ainda. Jogou aqui, agora vem desse lado, piorando mais ainda o bispo. E aqui a jogada fina é tomar o cavalo, e quando joga o peão por bispo, tem que ser esse, porque está caindo os peões, eu tenho agora o domínio da coluna, né? Essa partida pode parecer, para muitos que estão acompanhando canais da internet, estão acompanhando aqui o nosso canal, ver um jogo desse, se você fala assim, olha, essa partida já está ganha estrategicamente, a gente diz, mas o jogo já está ganho para as peças. Mas como que isso pode estar ganho se não tem nada a menos? Está ganho, pessoal, porque ele vai ter o domínio da coluna aberta e vai ter um controle de uma casa central aqui, e tem um bispo mal. Vários elementos conhecidos do xadrez vão aparecer aqui agora
nessa partida. Seguiu agora Roque, jogou A5, tentando jogar com bispo A6 para avançar aqui o peão. O Alekhine joga cavalo aqui, porque também podia jogar A4, dificultando um pouco a ida do cavalo para lá. E agora, cavalo C5 aqui depois de A4. E tem alguns livros, né? Já aparecem vários livros dessa partida, mas tem livros que falam a respeito de plano. Então, por exemplo, nesse momento aqui, as peças pretas tomam o cavalo. Do que tomar? De dama ou do peão, né? Então, você fica tentando fazer os planos. Tem muita gente que acha que tomar de peão, que diga-se passagem também era bom para passar um peão, seria um plano bem bom. Mas, gente, tomar de dama aqui é muito melhor, porque você fica dono da coluna aberta. Na partida, o Yates joga dama toma, e após torre toma, não se ameaça esse, porque tem bispo A6, ele joga aqui B4, e o Alekhine domina a coluna. Ou seja, é uma situação realmente muito difícil, a coluna é minha, não tem como tirar essa coluna. O Yates jogou aqui, e além da coluna aberta, agora aparece a base de operação de cavalo. Tenho aqui um vídeo no canal sobre base de operação do cavalo, 2 partidas muito interessantes, onde um cavalão aqui, só que numa outra situação de peão atrasado. Então, base de operação para o cavalo, domínio da coluna aberta e ainda tem o bispo mau. Na partida ele jogou a torre aqui para B8, mas se jogasse, por exemplo, um lance como esse, aí você pode jogar torre toma, torre cheque, na hora que torre toma, torre cheque, bispo toma, cavalo entra aqui, ameaça o peão e ameaça o duplo, você joga aqui, opa, não vai me dar o duplo e deixar coroar, né? Você joga aqui, né? E se você retomar, você pode dar o chequinho lá e agora pegar o bispo, né? Então não tem o que fazer, pessoal, vai fazer ameaçando ganhar um peão e mais um peão a menos, um final já perdido. Na partida, ele não pode dominar a coluna, então ele joga a torre para cá, e aqui o Alekhine joga F3. Eu sempre brinco com os alunos, posições como essa, deve distribuir os peões um pouquinho nas casas pretas e um pouquinho nas casas brancas. É uma regra prática, tá, pessoal? Mas a ideia do Alekhine é trabalhar com esse rei aqui, nós já vamos ver daqui a pouquinho. Seguiu B3, claro que você não vai tomar o peão, porque ele toma de torre, começa a criar contra-jogo. O Alekhine joga aqui, você vê que já não dá nenhum contra-jogo, né? Às vezes o aluno ou o internauta vê assim nos livros assim, olha, isso agora é uma questão de técnica, né? O que é técnica, pessoal? Técnica é a capacidade que um jogador tem de conseguir fazer valer uma vantagem de forma que o adversário não tenha nenhuma chance, nenhum contra-jogo. Isso vai acontecer aqui. Na hora que joga, por exemplo, H6, o Alekhine vem com o rei, a centralização do rei, que nós sabemos ser muito importante nos finais. Quando joga aqui, e agora o plano dele seria levar esse peão até a casa H5 para restringir aqui. Nós temos um cavalo aqui centralizado, pegando várias casas no território inimigo. Nós temos aqui em vermelho o domínio da coluna aberta, ó. E agora eu posso pegar e entrar na 7ª linha a qualquer momento. E aqui eu posso colocar em laranjinha também, você conseguir ir entrando com o rei, centralizar e, quem sabe, chegar na casa onde o cavalo está. Então, esse é uma questão posicional. Olha aqui, ele fala, eu vou montar minhas peças dessa maneira. E o Yates simplesmente está só aqui de, como é que fala, observador da partida. Ele não consegue ter nada, né? Na partida seguiu exatamente isso. Ele vai jogar H4, torre vai para F8, rei G3, torre lá, aí, tá vendo? Um mero, né, observador, não consegue fazer nada aqui, ele joga esse, porque agora a torre não pode sair porque está atacando, ele precisava fazer isso, mas talvez não, mas é o princípio também de não ter pressa, né? Muito comum entre os campeões mundiais. Aí jogou lá, torre aqui, ameaça o peão, ele defende, agora rei vem para cá, rei volta, peão para H5, e quando joga bispo F1, G3 aqui. Toda vez que começa a partida, tem os elementos. O domínio da coluna está aqui, o cavalo centralizado, o rei centralizado, um pouquinho de peão na preta, um pouquinho de peão na branca. Aí eu pergunto para os alunos aqui, puxa, checkmate, não viu? O Alekhine não viu esse lance? Que até tem uma hora que se assusta, né, pessoal? Mas obviamente que tem peão, toma peão, en passant. Já pensou um mate desse ajudar? Não dá, né? O Alekhine fazer um troço desse difícil. A partida segue agora aqui e vem a sequência final, que é você agora dobrar as torres na 7ª linha, né? Que é todo o objetivo de uma coluna aberta, é você dar o gaveta quando você consegue, pessoal. E se não dá, você dobra as torres. Ele joga rei aqui, já para poder defender,
torre C7, olha lá, que maravilha, né? Agora a coluna aberta foi a situação que ocorreu para poder colocar as torres na sétima. Joga aqui agora torre G8, e dentre muitos arremates, o Alekhine encontra cavalo D7, ameaça cavalo F6 cheque aqui, por causa da cravada, é jogado o rei aqui para H8, ele vai com cavalo F6, ameaçando a torre, ele se tomar o cavalo, evidentemente, temos checkmate aqui, então o Yates joga esse lance, aqui é muito legal, porque ele toma o peão mesmo assim, entregando o cavalo, mas se você tomar o cavalo, vem rei aqui, pessoal, tá? E agora eu estou ameaçando a torre, e não importa se a torre voltar, ou se ela for defendida, agora aquela casa fica indisponível para o rei, você dá checkmate aqui, com as duas torres. Uma maravilha de partida posicional do Alekhine. Claro, se você vai procurar ver quais foram os grandes problemas da posição, foram os peões. O que você não pode fazer na sua estrutura de peões? Então, a base de operação do cavalo, a coluna aberta, o bispo mal, a centralização do rei, tudo isso foi possível porque nós temos uma situação de dois avanços de peões, F5 e B5 aqui, onde você não pode fazer, que você deixa um monte de buraco na posição, na sua própria posição, tá? Então, evitem cuidado, o peão não volta, pessoal. Procure tomar cuidado para não avançar o peão naquela coisa impulsiva e depois sofrer as consequências disso. Tá bom? Muito bem, se vocês gostarem, dêem um like aí, tá? Procurem visitar a Pelica Chess Academy, estamos aí já lançando logo a segunda turma da academia, então dê um like no canal, sugestões muito bem-vindas. Um grande abraço e até a próxima.